mais uma pergunta de André Melancia. Ele diz-nos que não houve esclarecimentos, e por este andar também não haverá, sobre o caso das ações SLN-BPN. Dele, referindo-se a Cavaco Silva, obviamente, e também da filha de Cavaco Silva. Da vivenda e as dúvidas sobre a respectiva permuta, sobre o tráfico de influências e outras alegadas irregularidades. André Melancia pergunta então o que deve a classe política fazer para forçar a investigação destas irregularidades, tendo em conta a extensão da imunidade de Cavaco durante mais 5 anos. Calma com a imunidade de Cavaco Silva. Ou seja, se há uma das consequências desta eleição e destes acontecimentos que são referidos pelo André, uma das consequências é que nós tínhamos um presidente dito impoluto e que passou à condição de ex-imaculado. Ou seja, Cavaco Silva, embora tendo ganho a eleição presidencial, perdeu muito mais do que aquilo que ganhou. Porque a combinação destas duas histórias, a história das ações e principalmente a história da vivenda, no que ela tem daquilo que parece hoje cada vez mais evidente, que é uma fuga ao imposto de CISA, é evidente que isto coloca um problema muito sério. Eu não tenho dúvidas nenhumas, ao contrário do que a pergunta indicia, de que a comunicação social continuará a investigar isto até ao fim. E que este será o primeiro grande problema com que Cavaco Silva, ainda presidente, se terá que confrontar ainda antes de ser o novo presidente. E onde é que isto leva? Vamos ver, depende muito da capacidade de investigação que tenham os órgãos de comunicação social. Agora, Cavaco Silva hoje é um homem ex-imaculado, não tenho dúvidas nisso. Uma pergunta de Luís Filipe Matos, a propósito do caso das ações e do CISA da vivenda de Cavaco Silva, portanto esta questão está em cima da mesa. Acha que vamos voltar à imprensa suave que Cavaco dizia aos americanos, segundo a Wikileaks? Não, eu creio que Cavaco Silva, aliás, tinha um problema, se eu bem me lembro, há uns anos, que era raramente lia jornais. Eu creio que eles, e durante a campanha, aliás, evitou comentar o que foi vindo a público. E esse foi, aliás, um dos problemas. Digamos que provavelmente ninguém terá mudado o seu sentido de voto por causa disso, mas seguramente que alguns milhares de pessoas deixaram de votar em Cavaco Silva por terem passado a ter dúvidas. E, portanto, o silêncio de Cavaco Silva é um dos fatores que contribuiu para a abstenção. Não tenho a menor dúvida nisso. Mas também tenho a certeza que ele não vai ter como não explicar isto. Porque, de facto, está colocado um problema. Quer dizer, um país pode ter uma pessoa com as suas qualidades, os seus defeitos, como Presidente da República. Ter uma pessoa que fuja a impostos, se for o caso, se verificar que é o caso, é muito mais duro do que possa parecer à primeira vista. Uma pergunta de Manuel Gil, agora sobre a candidatura de Francisco Lopes. Ele pergunta-lhe como avalia a votação obtida por Francisco Lopes nestas eleições, tendo em conta que provavelmente terá o interlocutor do Bloco quando substituir Jerónimo de Sousa. Desse ponto de vista, eu creio que os resultados de Francisco Lopes são modestos. Não é? São modestos neste sentido, num contexto de uma eleição em que a posição, apesar de tudo, do candidato do Partido Comunista Português era mais simples e menos, com menos expressão de voto útil do que foi há 5 anos atrás, com Jerónimo de Sousa. E num contexto em que a abstenção foi substantivamente maior, e é onde, portanto, um partido organizado, com largas dezenas de milhares de militantes, pode fazer valer de algum modo melhor a sua capacidade percentual. O que é verdade é que Francisco Lopes, tendo um resultado honroso, tem um resultado pelo menos 1,5 ponto abaixo daquele que foi obtido por Jerónimo de Sousa em circunstâncias bem mais complicadas há 5 anos. Portanto, eu diria que é um resultado bastante modesto. Acho que nem quero pensar que a intenção da nomeação de Francisco Lopes fosse para vir a substituir Jerónimo de Sousa.
Não creio que fosse isso que estivesse em cima da mesa, mas seja como for, creio que, enfim, não será matéria para os próximos dias. Agora temos não uma, mas várias perguntas de Renato Teixeira. Ele pergunta primeiro, nestas presenciais, o que podia o Bloco ter feito de maneira diferente. Pergunta também que culpa cabe ao Bloco no fracasso da sua estratégia eleitoral. Pergunta ainda a chantagem sobre os nulos, brancos e abstencionistas sobre as responsabilidades na eleição de Cavaco não podem, na mesma lógica, ser atribuídas ao Bloco por ter dissolvido o seu eleitorado em todas as suas candidaturas. Renato, vamos ver, algumas das questões que estão a ser postas, olha, vou agora discuti-las em comissão política e, portanto, não posso sequer, gostaria de não me pronunciar sem ouvir outras opiniões, independentemente daquelas que eu possa eventualmente ter. Mas seja como for, eu não creio que o Bloco tenha dissolvido o seu eleitorado. Acho que se houve força política, eu acho que o Partido Comunista Português, por exemplo, aguentou razoavelmente bem, embora com um resultado modesto, o seu eleitorado. Acho que o Bloco aguentou de uma forma, pode ser que isto que eu vou dizer venha a ser infirmado por estudos sobre transferências de voto, mas eu creio que o Bloco manteve grande parte do seu eleitorado a votar Manuel Alegre. Terá ido algum, eventualmente, para o José Manuel Coelho. Creio que para Fernando Nobre terá sido razoavelmente residual o que foi. Mas, portanto, dentro dos eleitores tradicionais do Bloco, que não são o eleitorado do Bloco, mas que são uma parte importante do eleitorado do Bloco, eu diria que o Bloco foi seguramente dos partidos que melhor aguentou a sua própria base eleitoral. Portanto, não creio que se possa falar de nenhuma dissolução do eleitorado do Bloco. Relativamente ao fracasso, eu não sei se a palavra é o fracasso de uma estratégia. Eu não sei se a palavra é exata. Nós tivemos uma derrota no sentido em que não conseguimos chegar com Manuel Alegre à segunda volta. Mas também é absolutamente certo e claro que se houvesse uma segunda volta, ela seria feita com Manuel Alegre. E, portanto, desse ponto de vista, há, evidentemente, uma derrota política. Não creio que haja uma derrota das razões políticas que nos fizeram apoiar Manuel Alegre. Temos uma pergunta agora de Carla Fernandes e fala exatamente sobre a abstenção. Pergunta-lhe, com um número tão elevado de abstenção, não se deveriam repetir as eleições? Pergunta-lhe também se não acha que o voto deveria ser obrigatório, como no Brasil, visto que as pessoas não sabem cumprir o seu dever cívico. E, portanto, têm que ser castigadas votando. Parece-me um pouco excessivo. Vamos por partes. A abstenção é elevada. Do ponto de vista, aliás, das eleições presidenciais, é a abstenção mais elevada, mas não é muito mais elevada do que a de outras eleições à segunda volta. Temos que ter em conta o seguinte, a abstenção em Portugal está sobreestimada. Nós temos certamente cerca de 700 mil eleitores fantasma, boa parte deles já nos cemitérios, coitadinhos, mas que, devido à lei das finanças locais, não são abatidos aos cadernos eleitorais, porque parte do financiamento do poder local se faz em função do número de habitantes. E, portanto, há certas pessoas que é interessante que se mantenham vivas, mesmo que já cá não estejam. Por outro lado, também não apanham um outro fenómeno, que é um fenómeno que a crise tem vindo a desenvolver de uma forma muito dura, que é Portugal voltou a ser um país de imigração. Portanto, nós temos umas largas dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas que nos últimos 2 anos foram saindo do país, que de facto tencionam regressar ao país, parte delas, mas que não votam porque estão fora. E, portanto, há aqui alguns fatores que, digamos assim, a abstenção é elevada, mas ela é realmente inferior a 50%. O voto é obrigatório. Eu tenho sempre... Pode ser que um dia o Bloco venha a ter outra opinião. Não sei, e até eu possa mudar de opinião. Eu tenho muita dificuldade em obrigar uma pessoa a votar. Até porque acho que uma pessoa tem direito a não querer votar. Por más razões ou por razões um pouco mais sofisticadas. Mas eu não creio que nós possamos penalizar uma pessoa por não votar.
E não creio que tornar o voto obrigatório resolva problemas. Acho que antes de lá chegarmos a essa discussão, olha, se por exemplo aproveitássemos o cartão de cidadão, que já é todo high-tech, para garantir com voto eletrónico que uma pessoa que esteja a trabalhar no Algarve, sendo de Valongo, pudesse votar no Algarve até para a sua circunscrição em Valongo, não é? E isto é uma questão puramente tecnológica, só isto facilitava extraordinariamente o voto. E facilitando extraordinariamente o voto, as pessoas votariam mais. Não deixando de dizer que a questão essencial para a abstenção é, creio eu, uma incapacidade que a política, enquanto instância de decisão sobre a vida das pessoas, a incapacidade que a política está a ter de responder aos problemas e às necessidades e aos anseios que as pessoas têm. Temos uma pergunta de Paulo Silva, que começa, aliás, com uma citação sua. Não me diga. Miguel Portas, há cerca de um ano, afirmou que, quando as organizações de esquerda enfrentam momentos delicados, facilmente reagem de forma sectária, enquistam posições e estigmatizam quem delas discorda. É verdade. Paulo Silva pergunta, então, sabendo todos o que se passou, sobretudo ontem, se a afirmação ainda é válida hoje. Eu creio que essa afirmação, infelizmente, é daquelas que foram válidas ontem, são válidas hoje, e eu diria que continuarão a ser, de algum modo, válidas amanhã. O sectarismo na esquerda é uma coisa muito complicada. É uma coisa complicada em todos os partidos. No fundo, pode-se chamar a isso o clubismo, que é uma pessoa que tende a defender sempre a sua cor, o seu clube, qualquer que seja a asneira que o clube fez. Agora, o sectarismo na esquerda é uma das nossas grandes tragédias. Historicamente é uma tragédia e, ainda por cima, o sectarismo tende a ter uma característica, no caso dos partidos de esquerda, que é, quanto mais próximo se está, pior se trata. É mais fácil ter relações menos sectárias com quem está mais distante do que com quem está ou dentro da casa ou imediatamente à saída da casa. E isso é um problema cultural profundo, sobre cuja reflexão merece um outro programa para lá desta resposta circunstancial. Daniel Oliveira faz duas afirmações. Afirma que Fernando Nobre consegue 14% à conta de uma campanha antipolítica e antissistema. Afirma também que a abstenção de 53% também revela a falta de vontade em votar nos candidatos apresentados. Pergunta-lhe, portanto, se pensa que todos devem ter em conta o descontentamento generalizado da sociedade ou se lhe parece que começa a abrir espaço para a tal candidatura da cidadania. Acho que a pergunta liga bem dois assuntos, mas que apesar de tudo não têm, sobre os quais não se pode fazer uma ligação automática linear. Não tenho dúvidas nenhumas do que o Daniel Oliveira diz sobre a abstenção. No caso do resultado do Fernando Nobre, eu não creio que ele se possa restringir a um voto antipolítica. Eu diria, aliás, que como voto de protesto, o voto mais típico é até o do José Manuel Coelho, claramente. No caso do Fernando Nobre, eu creio que confluem vários tipos de eleitores no resultado dos 14%. Confluem uma parte, eu diria relativamente residual, por exemplo, de voto de eleitores que já votaram Bloco. Eu diria outra parte residual, mas não completamente insignificante, de eleitores da área do voluntariado cristão e católico. Conflui, obviamente, muito voto que acha que a política não dá resposta e que tende a rever-se com facilidade num protagonista, na ideia de uma figura, não de um partido, não de uma força política, mas de uma figura, de um rosto, no caso Fernando Nobre. E também confluiu boa parte de voto socialista, ou seja, de voto de eleitores moderados, que alguns deles até poderiam ter pensado em votar Cavaco Silva, mas que acabaram por preferir o voto em Fernando Nobre. Eu não creio que haja uma leitura única para o voto de Fernando Nobre. Há, em todo o caso, e aí eu concordo, um problema na forma como o Fernando Nobre foi construindo a sua mensagem política,
Eu diria que era uma espécie de mensagem política daquilo que se poderia chamar, é quase uma espécie de quadratura do círculo, de uma espécie de centro radical. No sentido de frases muito trinitruantes, daí o radical, mas depois de uma espécie de não lugar da política, mas aonde convergem várias desesperanças num protagonista que representa circunstancialmente uma esperança. Mais uma pergunta, parte de Luís Mariano. Ele afirma que a candidatura de Francisco Lopes nasceu da recusa do PCP se juntar às conferências do Trindade. Pergunta-lhe se, com estes resultados, ou mesmo que houvesse segunda volta, qual o caminho a seguir para retomar essa convergência da esquerda? Ora bem, nós temos tido na esquerda alguma convergência importante, nomeadamente convergência de ação. PCP e Bloco e sindicatos, e muita gente que não é nem do PCP nem do Bloco, mas que é castigada pelas políticas de austeridade, tem-se encontrado nas manifestações. E, portanto, isto corresponde a uma componente de convergência. Há uma outra componente de convergência que me parece evidente. Se as pessoas forem à Assembleia da República, ou mesmo ao Parlamento Europeu, ver o número de vezes que os deputados do PCP e os deputados do Bloco votam da mesma maneira, mesmo que por vezes com razões e argumentos distintos, verá que essa convergência é muito grande. Eu diria que, em todo o caso, daqui não decorre obrigatoriamente que a solução é uma aliança PC-Bloco de esquerda. Eu penso que faltariam parceiros numa convergência desse tipo, para que ela pudesse ser politicamente eficaz. Eu creio que, para já, o que quer PCP, quer Bloco de Esquerda, têm tido uma inteligência, a de saber caminhar em separado, mas atacando em conjunto. Me pergunta, neste momento, que nos chegou de Renato Teixeira. Ele pergunta, agora que as eleições acabaram, o Bloco está ou não empenhado em derrotar o governo Sócrates? Pergunta também se, por outro lado, a intervenção de Francisco Louçã sobre as facas longas quer dizer que vai proteger o governo Sócrates da direita. Renato, dá a ideia de que a gente deixou de lutar pelos interesses dos trabalhadores, ou dos jovens, ou dos pensionistas, por causa da eleição de Manuel Alegre. Não, na nossa opinião, bem ou mal, mas na nossa opinião, nós apoiámos a candidatura de Manuel Alegre exatamente para dar força a esses combates e a essas lutas, e não por qualquer outra razão. Portanto, evidentemente que José Sócrates não terá a vida facilitada por nós, muito antes pelo contrário. E, curiosamente, a candidatura de Manuel Alegre fez parte de um trabalho e de uma opção estratégica de procurar unir o máximo de campo popular contra as políticas de austeridade protagonizadas por este governo. E, portanto, se o meu problema fosse tranquilizar o Renato Teixeira, eu diria que sim, mas o meu problema, apesar de tudo, não é tranquilizar o Renato Teixeira, é garantir que nós conseguimos, em cada fase da nossa luta política, reunir o máximo de forças para bater nas fronteiras, naquilo que são as grandes linhas divisórias da política. E, neste momento, o problema que nós temos é o de saber como derrotar com tanta gente quanto possível as políticas de austeridade. Temos uma última pergunta, ela é de Nuno Elias. Nuno Elias pergunta-lhe se com o FMI à porta, o Bloco vai provocar uma crise política. Eu pensava que essa tinha sido a resposta que o Pedro Passos Coelho tinha ameaçado aqui há uns dias numa entrevista televisiva. Eu tenho tido a oportunidade de dizer que o FMI já cá está e ainda cá não está. As duas coisas são verdades. São verdades. Já cá está neste sentido. Todas as políticas de austeridade, os chamados PECs, PEC 1, PEC 2, PEC 3, que temos tido, são todos eles programas de austeridade ou programas de estabilidade, ditos de estabilidade, que instabilizam a vida das pessoas, que vêm na linha e na sequência das soluções tipo do Fundo Monetário Internacional. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional vale neste momento 25% das operações europeias de apoio aos países da periferia.
E daí falar-se com propriedade da vinda do FMI para Portugal como uma possibilidade. Se o FMI vier, ele vem com o PEC 4. E, portanto, essa é, aliás, a razão pela qual nós não queremos FMI. Não é um problema de sigla. É um problema de conteúdo dessa sigla. Essa sigla, quando aqui chegar, chega para dizer nós oferecemos juros mais baixos do que o mercado, desde que vocês cortem ainda mais nos vossos salários, cortem não 33%, mas metade nas indenizações aos desempregados, e percebam que o desemprego é a condição para a baixa de salário, e a baixa de salário é a condição para vocês aumentarem a competitividade das vossas exportações. E é este o esquema que para nós é inaceitável e intolerável. E é contra este esquema que nós procuraremos unir todos aqueles que estejam na disposição de se bater contra este esquema. Queremos agradecer a todos aqueles e aquelas que assistiram à nossa emissão em direto para o esquerda.net e também a todos aqueles e aquelas que colocaram questões ao nosso convidado. E como é óbvio, quero também agradecer a presença de Miguel Portas. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite.